E no episódio de hoje eu quero falar sobre uma das estratégias talvez mais subestimadas para construir autoridade no LinkedIn. Eu me refiro a comentar os comentários de forma inteligente. Tudo isso e um pouquinho mais depois da vinheta. Olá, eu sou Samuel Leite, jornalista e um apaixonado aqui pelo LinkedIn. E estou aqui hoje para falar do que possivelmente seja uma das estratégias mais subestimadas que a gente tem hoje para a construção de autoridade dentro da plataforma. É muito comum quando a gente começa uma estratégia de produção de conteúdo ou mesmo de construção de percepção de autoridade, que a gente perceba dicas como produza conteúdo, escreva, faça seu post, tá aqui uma técnica para você tirar o medo da tela branca, né, para poder começar a produzir um conteúdo. Mas muito pouca gente se atenta a uma das coisas que hoje é talvez a mais importante, que é justamente a ideia de ser protagonista das boas reflexões, de ser autor de boas conversas. E o campo dos comentários, ele é talvez um dos melhores espaços para a gente colocar, digamos assim, essa premissa em prática. É muito comum, como eu mencionei, as pessoas simplesmente ignorarem esse campo, esse processo. E ele é um campo, um espaço de autoridade muito grande. Vamos pensar na seguinte metáfora. Uma pessoa começa uma conversa numa reunião, num café, alguma coisa, então está todo mundo, digamos assim, olhando para ela. Ela é o foco, ela é o centro das atenções, ela está de alguma forma protagonizando uma boa conversa. E do nada, até para amplificar ou até para trazer um ponto novo para aquela conversa que aquela pessoa, que aquele autor dessa discussão, que a pessoa que iniciou essa discussão começou a fazer, do nada alguém aparece e começa a fazer um outro ponto para aquela conversa. Ou endossar o ponto inicial, do tipo, você tem razão, de fato isso é muito difícil por conta disso, por conta daquilo, ou trazendo um outro ponto para a conversa do tipo, o que você acha disso aqui? Você viu esse fato novo que aconteceu? Você ouviu que fulano disse tal coisa sobre esse tema? Quando você traz essas contribuições, digamos assim, você acaba amplificando a conversa. Você acaba trazendo um gás novo. Você acaba tornando aquele papo que já está eventualmente interessante ainda mais interessante. E a mesma coisa que acontece com os comentários do LinkedIn. Muitas vezes o comentário é o instrumento de amplificação daquela mensagem, porque ele torna o espaço ainda mais, como eu mencionei, frutífero, né? Você tem mais pontos de vista. E o brasileiro, eu estou falando isso do Instituto Samuel Leite de Pesquisa e Opinião, ou seja, achismo total, o brasileiro é absolutamente maluco por comentário, né? Tanto que a gente atualmente, pelo menos eu tenho esse hábito, quando eu vejo algum post, alguma coisa, ou tem alguma coisa no vídeo que me chamou a atenção, eu já vou direto pro comentário para ver se alguém percebeu mais ou menos a mesma coisa, se alguém trouxe mais ou menos um comentário da mesma linha, se alguém tá, digamos, dando risada daquele conteúdo, né, daquela conversa como eu também estou dando, digamos assim. Então o campo de comentário é onde a gente amplifica, onde a gente segue conversando sobre aquele mesmo tema. Por isso e por razões óbvias ele acaba sendo tão importante quanto, se não mais, do que o próprio post. E do ponto de vista algorítmico, isso é mais importante ainda porque ele dá uma sobrevida para o conteúdo que foi inicialmente estruturado. Então o LinkedIn e possivelmente parte importante das plataformas valoriza muito esse tipo de engajamento. E acaba, de alguma forma, amplificando aquela conversa. Ela acaba, em dado momento, furando a tua própria bolha. De novo, vamos pensar na metáfora. Nessa história toda que eu meio que construí aqui contigo aqui, que é, imagina uma conversa, a pessoa trouxe um tema, você no meio do nada levantou a mão e fez um comentário adicional. Digamos, fazendo uma metáfora com a vida real, seria algo como do tipo, terminou-se aquela conversa naquele momento, eu vou levar essa reflexão desse cara e o meu comentário para outros espaços. Vou comentar com a minha esposa quando chegar em casa, vou falar com um amigo na fila da padaria, porque o cara falou um negócio, eu fiquei pensando nisso, eu disse isso para ele.
Perceba que você amplifica uma conversa inicial e dá camadas adicionais você traz novas pessoas para essa mesma conversa. E é exatamente o que o LinkedIn faz do ponto de vista algorítmico. Quando você comenta, o teu comentário vai aparecer em destaque na tua timeline para a tua audiência. Ou seja, você vai amplificar aquele post anterior e ele possivelmente vai furar a tua bolha, ou vai furar a bolha daquele autor, porque ela vai seguir em conversas adicionais, em espaços adicionais. Então isso é muito interessante e é muito, como eu mencionei, negligenciado, né? Então o comentário, ele não é, como muitas pessoas falam, um instrumento de rodapé. Não é uma pequena nota de rodapé. Comentário é muito mais do que isso. Ela é mídia, ela é contexto, ela é uma presença intelectual invisível, veja você. Então, eu enxergaria o comentário não como um detalhe, mas como uma estratégia muito interessante que você deve seguir fazendo com convicção e com recorrência. Porque ele, no final do dia, ele mostra repertório, ele mostra leitura, velocidade de raciocínio, capacidade de dialogar com opinião pública, ele mostra sagacidade, né? Ele mostra que você é mais importante do que uma simples intromissão, entre aspas, uma simples contribuição, ele te insere numa conversa. E mais importante, numa conversa que já tem atenção acumulada. Então já tem muita gente conversando sobre aquele tema e do nada aparece um cara que eventualmente traz um raciocínio interessante para aquele ponto. Então isso é muito legal. Eu separei aqui mais ou menos, escrevi aqui mais ou menos algumas regras que eu acho que faz sentido para você que está me vendo agora a estabelecer na tua estratégia de comentário. Né? Vamos à primeira regra. A primeira regra é comente para amplificar a conversa e não para se exibir. Isso é muito importante, ou seja, não é para falar de você, é para de alguma forma amplificar aquela conversa original, fazer com que ela cresça, fazer com que ela se desenvolva, fazer com que ela saia daquele espaço inicial. E principalmente, isso é muito importante, para que ela não interrompa o fluxo do post original. Então não é para roubar o foco da atenção, não é para chegar e falar, galera, você viu aquela outra história do fulano de tal? Não, isso é uma estratégia meio que para roubar a atenção, o foco daquela primeira conversa e tenta trazer para você. O comentário, nesse caso de amplificação de conversa, é para contribuir com a conversa. Perceba que ele traz uma ideia de aprofundamento, de profundidade, de trazer um contraponto que é mais inteligente àquela ideia original. E quando você consegue fazer isso, e a IA não vai fazer isso para você, lembre-se disso, a gente vai voltar na IA daqui a pouco, isso não é um comentário de alguém que interagiu. É alguém que refletiu sobre o tema e amplificou a conversa. E aí eu entro na segunda regra, que eu acho que é bastante importante, que é justamente escolher conversas que você tenha legitimidade para contribuir. Então não é ser o chato, né, que se intromete em absolutamente tudo, mas pensar em temas que você de alguma forma pode amplificar, pode contribuir. Isso é muito importante, né? Então não é sobre comentar qualquer post, né, que é um erro comum, mas é sobre transmitir a autoridade que você tem sobre aquele tema e por conta disso garantir visibilidade, né? Não é só a visibilidade a qualquer preço. Então tem que ser temas que você tenha vivência, repertório, que de alguma forma faça sentido para a comunidade que você está atuando também, ou seja, que você possa amplificar para a tua bolha, digamos assim, porque não é sobre ser visto, é sobre ser visto pelo motivo certo, é sobre contribuir de forma a realmente fazer a diferença e trazer uma atenção relevante para aquele ponto. Vamos para a regra 3, que é procure posts que já estejam quentes. Isso é fundamental, né? Não dá para a gente chegar numa conversa de um homem só, digamos assim, né? De um monólogo, de uma reflexão, alguém que está pensando alto para contribuir para aquela conversa. Claro que muitas vezes a reflexão da pessoa foi tão legal, o post é tão bem estruturado que vale a pena, evidentemente, você fazer o teu comentário ali. Mas se você está pensando na construção de comentário como uma estratégia de construção de autoridade ou de percepção de autoridade, só procure posts que já estejam quentes, né? Aliás, fazendo um paralelo aqui, eu costumo dizer para os clientes, para os meus mentorados, que
antes de postar, é importante você fazer uma espécie de aquecimento da tua timeline, né? Uma espécie de warm-up ali. Você vai fazer esquentando os motores, vai esquentar os pneus antes da largada. E como é que você faz isso? Comentando. Você faz isso fazendo o scrolling da timeline ali, né? Do seu feed. Então você, de alguma forma, está dando indícios para a plataforma de que você está não só online, mas que você está efetivamente comentando, né? Voltando ao raciocínio dos posts que já estão quentes, são posts que já tem comentário, então, que já está movimentando uma base importante de pessoas e que a discussão já saiu do zero, né? Já saiu daquela ideia de ser uma reflexão ao vento, né? Então, de novo, é importante, não é oportunismo, né? Não é chegar, pegar aquele conteúdo e falar, bom, vou pegar uma carona nesse hype aqui, mas de trazer inteligência para aquele contexto e ajudar, inclusive, o próprio autor daquela conversa a amplificar as suas mensagens, ou a sua mensagem original. Regra número 4, comentário genérico destrói muito mais do que ajuda. Isso para mim é o principal erro e o que eu mais pego com as pessoas que eu acabo mentorando, que é, não tem que ter palminha. Não tem que ter, concordo totalmente, parabéns pelo conteúdo, ótima reflexão. Você pode começar com ótima reflexão, como parabéns pelo conteúdo, com excelente ponto, mas desenvolva mais, né? Comente mais, pense, não faz sentido, né? Você ficar com uma pessoa, excelente ponto, e ficar quieto, olhando para a cara da pessoa, né? Você não vai entrar numa conversa dessa forma, você vai contribuir de alguma forma. Então, não é errado, como eu mencionei, mas é fraco, é insuficiente, talvez sim oportunismo, né? Então, esse tipo de comentário, ele não adensa ou ele não traz, talvez o principal ativo que o LinkedIn pega hoje pelo meio do Brew 360, que é a densidade. Lembra que a gente sempre fala sobre isso, a palavrinha mágica? Tem que ter densidade, tem que ter... Eu gostava de falar isso antes do fenômeno Toguro, mas tem que ter sabor, né? Não sabor, tem que ter sabor, ou seja, tem que ser algo que traga tempero para aquela coisa que estava meio sem sal e sem açúcar naquele momento ali. Porque ela no final do dia não vai te diferenciar de ninguém, você vai ser mais uma pessoa que está falando ao vento também. Então o ambiente de um feed cada vez mais competitivo por atenção, ele precisa ser intencional, não longo, não enorme, não, apesar que eu particularmente quando passo uma reflexão tendo a fazer um pouco mais extensa, mas ela tem que ser intencional, tem que de alguma forma amplificar aquela conversa inicial, né? E evidentemente evitar a superficialidade e trazer densidade. E talvez um dos pontos mais importantes nessa história toda é evite a qualquer momento, a qualquer situação, comentário feito por IA e bloqueie extensões de IA. A gente já falou sobre isso num podcast que eu fiz refletindo a live do Yamil, dizendo que numa conversa que ele teve com os próprios engenheiros do LinkedIn, ficou claro que a plataforma vai punir, sabe-se lá como, severamente quem está usando extensão. A utilização de extensão dentro do browser possivelmente é um recurso mais fácil de ser identificado, como não é, por exemplo, os recursos de pods de engajamento, aí são mais complicados, mas um browser com certeza é muito mais fácil de você identificar uma extensão. Então fuja, porque comentário de IA vai ser percebido como um roubar no jogo, e como eu sempre falo aqui, o LinkedIn não quer robô falando com robô, ele quer ser humano falando com ser humano. Então você precisa fugir desse tipo de coisa. E a inteligência artificial, ela é um excelente recurso para otimizar ideias, sabe? Você poder conversar com a IA para ela organizar, trazer uma cadência para aquele teu raciocínio, ela é fundamental, mas ela não pode ser uma ferramenta de terceirização de voz. Você não pode usar a IA para ela pensar por você e ela fazer o comentário por você. Ela pode te ajudar numa reflexão ali, enfim. Mas ela não vai ter a sensibilidade humana, digamos assim, para trazer o contexto que você precisa. Ela vai ser
um encadeador de ideias e aquilo lá vai tirar a densidade que você precisa ter para poder contribuir efetivamente para uma conversa. Então a regra é muito simples, não automatize a sua presença digital, porque a autoridade ela vem de uma premissa que é um comportamento humano e nunca artificial, né? Então, resumindo a conversa toda no programa de hoje, eu acho o seguinte: existe uma leitura muito maior por trás do comentário, por trás disso tudo, que é justamente a ideia de que o LinkedIn, há pouco tempo atrás, utilizava e se percebia como uma vitrine de publicação. Era um espaço onde você publicava, deixava o conteúdo ali dentro, e tá tudo certo. Inicialmente uma vitrine de currículos, depois uma vitrine de publicação, e hoje eu enxergo o LinkedIn como uma arena de conversas profissionais públicas. É uma grande praça onde as pessoas vão ali para ouvir grandes conversas, grandes debates, grandes reflexões sobre o que está acontecendo no mercado de trabalho, na indústria que você atua. E é importante que as pessoas que tenham as melhores conversas sejam percebidas como tal, né? Tenham espaços melhores de discussão. Então, quem tem a contribuir dentro desse contexto, comentando com consistência, e não só falando ao vento, não só dialogando sobre o que já está sendo dito, vai ter visibilidade, né? Então, para a construção de autoridade, isso pesa e pesa muito. Me diga aqui embaixo no comentário se você está vendo aqui pelo Spotify, está ouvindo pelo Spotify, vendo pelo Spotify, ouvindo pelo Apple Podcast ou mesmo aqui pelo YouTube. Comenta aqui nos comentários se você contribui, se você comenta, quantos posts você comenta por semana, enfim, como é que é a sua estratégia? Você está comentando os comentários? Isso está fazendo a diferença para você? Eu vou trazer uma pequena reflexão que uma amiga minha, enfim, que está começando a fazer uma ativação mais recorrente no LinkedIn, dividiu comigo essa semana. Ela até mandou uma mensagem dizendo assim, olha a tese sendo comprovada. Ela mostrou um print screen do conteúdo que ela postou, com X visualizações, e um conteúdo de um comentário que ela fez num post de uma outra pessoa que teve, sei lá, 10 vezes aquele mesmo volume de visualização. Então, perceba que aqui tem uma mensagem muito clara. Boas conversas já são espaços onde tem atenções estabelecidas. Então, se você conseguir amplificar essa conversa, trazer mais visibilidade, mais autoridade, isso vai ser muito legal. Então, se eu pudesse resumir, digamos assim, tudo que a gente conversou aqui hoje, é o seguinte: no LinkedIn a autoridade não se constrói só no post que você publica, ela se constrói também no comentário que você deixa. Gostou desse comentário, desse conteúdo? Faça como eu estou falando aqui o episódio todo, deixa um comentário aqui embaixo para que a gente possa amplificar essa conversa. Vamos tornar também o comentário desse vídeo, desse áudio, um grande espaço de discussão, né? E amplificar as conversas que a gente está tendo aqui. É isso, se você gostou desse episódio, deixa suas 5 estrelinhas, deixa o seu like, inscreva-se no canal se você está vendo aqui pelo YouTube, se você está acompanhando em áudio, faça um switch entre as plataformas, porque são experiências diferentes que se complementam de alguma forma. E indique esse conteúdo para alguém que está precisando se recolocar no mercado de trabalho, está precisando dar um gás no LinkedIn, porque eu acho que isso de alguma forma vai poder ajudar outras pessoas também. Isso é um pouco do meu objetivo aqui como profissional de comunicação. Se você está precisando de ajuda no teu LinkedIn, está precisando dar um gás nele, está precisando melhorar o teu perfil, não deixa de procurar também no LinkedIn ou no Instagram. O meu perfil é @SamuelLeite no LinkedIn, linkedin.com/in/SamuelLeite. E lá você vai ter mais informações sobre como fazer a diferença na construção da sua autoridade digital. Como eu sempre digo, cuide dos seus, fiquem bem e até a próxima, pessoal. Tchau!